Vou tentar fazer um breve resumo do que é um cultivo de vieira ou coquille Saint-Jacques. A espécie o nome científico é Chnodipecten nodosus, nome vulgar vieira, pata de leão ou coquille Saint-Jacques. Eles são os maiores pectinídeos que a gente tem outros pectinídeos que não crescem tanto, tem mais de 15 centímetros. A distribuição vai do litoral de Santa Catarina até o Caribe, sendo que no Nordeste, de Espírito Santo, Bahia até o Amapá, a gente não encontra. Essa espécie é muito rara ser encontrada, ela vai surgir novamente lá no Caribe, né? Os animais são hermafroditas, possuem na gônada o espermatozoide e o ovócito. As desovas deles são assíncronas, eles desovam, não desovam todos juntos, ou desova primeiro o aparelho reprodutor masculino, depois o feminino. A gente tem uma baixa disponibilidade de larvas, que inviabiliza a captura natural de larvas. No Chile, por exemplo, você consegue capturar naturalmente as larvas, coloca coletores e captura essas larvas. E você não precisaria tanto do laboratório. Aqui a gente tem uma dependência do laboratório por essa baixa disponibilidade de larvas no meio natural, né? Por isso que a gente precisa de um laboratório para poder reproduzir. Aqui a gente tem uma concha aberta de coquille. Se vocês repararem aqui, a parte alaranjada e a parte branca é a gônada, quer dizer, a parte inferior, né? A gônada tem a parte, os ovócitos são alaranjados e a parte branca são os espermatozoides. E no meio você vai ver o músculo adutor, que é a iguaria que é vendida. No Brasil, a gente tem, assim como na Europa, na França, o mercado gosta da vieira com gônada. Já o mercado americano, eles preferem só com músculo, né? Então essa aqui é uma visão geral do que é o coquille. O sistema de cultivo mais usado é o espinhel. Então, a gente tem um sistema de balsa que eu não vou abordar aqui, né? Que consiste num cabo mesh que fica paralelo à linha d'água e é suspenso por flutuadores e fundeado por dois cabos ligados a uma poita, né? Isso garante que a estrutura, o cabo mestra, que é o cabo principal, ele vai ser fixado às lanternas, né? Temos três tipos de espinhéis, né? O primeiro de superfície, que é indicado para lugares bem abrigados, Bahia, fundo de Bahia, né? Ele é menos oneroso na hora de você produzir e requer um local que não tem muita ondulação. O segundo é o de meia água, né? Que ele já é indicado para locais que são mais agitados, né? Com um pouco de ondulação. Ele é um pouco mais custoso e dá mais trabalho de operar. Aí você precisa chegado com o barco, caçar o cabo mecha, que deve estar mais ou menos a 1,5 m, a 1 metro a 2 metros da superfície da água. Então, assim, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas em compensação ele evita que a ondulação ou lugares agitados dê tranco no cultivo, né? Dê um tranco nas lanternas, estresse mais os animais. É uma forma diferente para cada lugar. E temos o espinhel de fundo, que é usado em locais muito agitados, que a profundidade pode ser variada de 10 a 20 metros e a gente coloca o espinhel lá no fundo. É um método que é mais caro,
que toda atividade vai ter que ser feita no mergulho, né, e com embarcação adequada, mas em compensação dificulta o roubo, né. O mecanismo de fixação dos espinhéis pode ser de dois tipos: de poita, que é feito de concreto, a gente faz uma forma, a forma e a dimensão ela vai ser de acordo com o dimensionamento do espinhel, o peso que vai ter no espinhel, a quantidade de lanternas que vai ter no espinhel e o fundo que você tem, tá? A gente tem posicionamento de normalmente duas alças na lateral ou bem próximo da lateral para facilitar na hora de fazer a amarração, que você pode até fundiar dois espinhéis numa poita só, tá? É bem simples de fazer, dá um pouco de trabalho para fixar, mas é bem simples. Os pinos já é um outro método, né? Aqui vocês notam em cima do barco tem um tubo de ferro, que a gente chama de pino. Para ser instalado, a gente precisa de mergulho, né? Fazer mergulho. É ideal para fundo de areia e cascalho, tá? Crava ele no fundo com uma alça e ele faz o serviço que seria o da poita. O material que compõe os espinhéis, a gente tem o cabo mestre, né, que pode ser cabo torcido ou trançado, de polipropileno ou polietileno, diâmetro de 3/4, e os cabos de fixação, tá? Esses cabos de fixação das boias, que pode ser um pouco menor, não precisa ser tão caro, que pode ser de meia polegada, que também pode ser trançado e torcido. E o cabo de fundeio, a mesma coisa. Tem também os flutuadores, né? Eles podem ser boias específicas ou bombonas. Antigamente se usava bombonas porque não tinha as boias específicas amarelas que tentaram se padronizar na maricultura, até como forma de sinalização. E as bombonas azuis, elas estavam sendo usadas, só que o pessoal começava a colocar uma de cada cor e começou a criar uma poluição visual. O volume e as dimensões dela vai depender da estrutura que você vai colocar, e a quantidade de boias também vai depender muito da estrutura que você vai colocar ali dentro. Então os flutuadores são outra parte do material que consiste o espinhel. Para o pertrechos de cultivo, a gente normalmente usa lanternas japonesas ou essas bolsas de rede. O mais usado é a lanterna japonesa. Ela tem várias malhas de rede, né, que varia de 4 milímetros, pode variar de 1 milímetro até 30 milímetros. E as bolsas de rede, elas são usadas mais na fase final, mas não é uma coisa que a gente tem usado muito não. E normalmente já os animais bem adultos. A gente tem um sistema chamado de orelha ou air hole, que é um sistema que você prende a vieira, faz um furinho na vieira e prende num cabo. É um sistema que você não precisa usar a lanterna, mas é um sistema trabalhoso e só dá certo em local muito abrigado, que não bata, não tenha agitação. E o PureNet, que eles usam mais para sementes. Quando você não tem lanterna com malha fina, você faz uma estrutura de arame e faz esses sacos de PureNet, né? Para engorda, a gente tem 4 fatores básicos para manter o sucesso do cultivo, né? O primeiro deles é as condições ambientais favoráveis, temperatura e salinidade. O animal ele não suporta muitas variações de temperatura e tem que ter temperaturas adequadas. A salinidade também, ele não se dá muito bem com baixa salinidade, água doce, aporte de água doce. Tem que ser um lugar que tenha boa circulação de água por causa da oxigenação, né? Profundidade, um lugar muito raso
não é muito legal para vieira. Disponibilidade de alimento que está relacionado com a circulação de água, né? E isenção de poluição próxima, né? Alguma comunidade próxima, cidade, ou algum aporte de fluxo de dejetos de alguma cidade, não é muito legal para ele. O segundo são os equipamentos, né? A gente tem que ter uma área de trabalho, que pode ser em terra ou em uma balsa no mar, vai depender. Em terra é melhor, porque aí você tem como ter mais facilidade para trabalhar e material. Mesa de trabalho, né, para fazer a seleção e limpeza dos animais, caixas plásticas, para você fazer seleção, um coxo para lanterna, que a gente vai ver uma foto ali na frente. Sistema de bombeamento de água salgada, vai ter que precisar de um sistema de bombeamento de água salgada para poder manter os animais dentro da água o tempo todo, né? Equipamento de mergulho, que seja ou autônomo ou narguilé, de preferência o narguilé, que eu acho que para trabalho ele é muito melhor do que o autônomo. Um bote de apoio e um jato de alta pressão, tipo VAP, né, para limpeza de lanterna, limpeza de petrechos e etc, etc. Terceiro é o manejo, né? Que a gente tem 5 fatorzinhos básicos ali que a gente tem que para ter sucesso, que é a densidade, periodicidade, limpeza e seleção por tamanho, retirada de predadores e controle de produção. Aqui a gente tem um fluxo de manejo. Na primeira foto à esquerda, no superior, chegada dos animais, colocado os animais no coxo. Depois na direita você tem a seleção por tamanho. Na esquerda inferior temos a limpeza dos animais. E na quarta foto, à direita inferior, a gente tem os animais sendo colocados na lanterna limpa. A densidade populacional, né, ela tem alguns detalhes. Quanto maior a densidade, menor o crescimento, ou mais demorado é o crescimento. Quanto menor a densidade, maior o número de lanternas. Quanto maior o número de lanternas, mais quantidade de espinhéis e assim por diante. Então, tem que se buscar dentro do cultivo uma relação bem harmônica, para a gente poder ter produtividade e essa produtividade ela compensar, né? E não onerar o custo de produção. A periodicidade do manejo ela pode ser mensal, bimestral ou trimestral. Isso aí vai ser de acordo com o crescimento dos animais e a época do ano, tá? Manejos mais frequentes, eles têm um maior controle de predadores, menos incrustação, facilita a limpeza dos animais e lanternas no final. Mas em compensação ele traz estresse para os animais e é maior o custo de operação. Se a gente perceber aqui, a gente tem uma tabelinha baseada na rimaricultura, que era o recebimento das sementes. A primeira leva era colocada uma densidade por piso, lanterna de 4 milímetros, depois tinha um segundo manejo que fazia um desdobre, primeiro manejo que fazia o desdobre, segundo manejo, terceiro, quarto, até chegar a lanterna com 30 milímetros, que já estaria num tamanho já quase pronto para comercial, né? E a fase final seria a comercialização, colheita e comercialização. Isso aqui é um fluxo, um demonstrativo de fluxo de manejo. Nessa limpeza e seleção, o objetivo é o quê? Reduzir o quê? Os competidores que disputam alimento, né? E manter o visual do animal, né? O animal limpo, sempre sem estar com muita craca, ele tem uma aparência melhor para ser vendido no mercado, já que é vendido na concha, né?
E você também evita de criar parasitas que furam a concha e estragam e deixam a concha com uma aparência feia. Isso, em termos de mercado, não é muito legal. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, uma vieira bastante incrustada com craca, ostra, disputando o alimento com ela. Aqui ela já limpa, né? Aqui outros tipos de incrustação, mas na parte inferior aqui você vê incrustações diversas. E uma limpeza de lanterna com uma VAP. O pessoal fazendo a limpeza de lanterna na VAP. O controle de produção é uma coisa importantíssima, né? Principalmente com os lotes que entram. Por exemplo, se for comprado um lote esse mês, daqui a 2 meses você compra outro, é bom que seja etiquetado as lanternas e controladas em planilha. Para quê? Para acompanhar, rastrear o crescimento daqueles indivíduos, tá? E a produção de relatório pode ser semanal, quinzenal, mensal, mas tem que se produzir relatórios e fazer comparações, e aí vem todo um trabalho de análise que tem que ser feito, principalmente no início do cultivo, para a gente conhecer o local. Bom, na colheita o tamanho comercial vai variar normalmente de 80 a 85 milímetros de comprimento de concha, mas o mercado é que dita a regra. Pode ter cliente que prefira um pouco menor, dependendo do prato que ele vai fazer, e cliente querendo um pouco maior. Acima de 85, 80, 85, a curva de crescimento começa a se estabilizar. Para se manter o animal nisso e ele crescer, ele vai levar mais tempo e, obviamente, o custo de produção vai aumentar. Então a gente tem que achar o ponto ótimo de produção, né? E nem todos eles crescem do mesmo tamanho, então a gente tem que saber ter esse feeling para poder saber exatamente selecionar esses animais de venda. O tempo de engorda varia de 10 meses a 15 meses, até mais, um pouco, mas isso aí vai depender muito de lugar para lugar. E por último, a gente tem o monitoramento, que são os parâmetros físico-químicos da água, que é temperatura, salinidade, transparência. Isso tem que ser feito semanalmente, de preferência diariamente. A qualidade microbiológica ela pode ser mensal, mas isso vai depender do local. Se a gente tiver um aporte de carga orgânica ou perto de uma cidade, alguma coisa assim, em que a gente tenha que monitorar mais de perto os micro-organismos patogênicos. Fazer curva de crescimento, que vai ser medir os animais e estar sempre monitorando o crescimento deles. E o índice gonádico, que esse índice gonádico ele é feito, pode ser feito quinzenalmente, mas quando ele está muito próximo da venda, que a gônada, se a gônada está cheia, se ele já desovou ou não. Geralmente depois que o animal desova, a gônada fica flácida, fica vazia, e para o mercado isso não é interessante, porque o nosso mercado ele consome a vieira com gônada, né? Bom, espero que aqui dê para compreender um pouquinho como é o cultivo de vieira, dessa forma bem resumida, ok?